Maranata Cenáculo. Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus, igreja. Então uma salva mais forte do que essa aí, meu irmão. Em nome de Jesus, Cenáculo. Porque há poder neste nome, há poder neste sangue. Amém, igreja? Amém. Meus amados irmãos, antes de tudo, Cenáculo, será que é tão difícil, traz tanta fadiga assim apertar no botãozinho do voto eleitoral, meus irmãos? Cadê o povo dessa igreja aqui? Será que deu revertério hoje? Ir lá apertar no branco, meu irmão? Só Jesus para ter misericórdia, né? Que Deus tenha misericórdia desses irmãos que faltaram o culto de hoje. Amém? E eu te garanto uma coisa, sabe Deus o que eles estão fazendo por aí, meu irmão? Amém? Porque o pastor Daniel, eu só não venho na igreja por muitos motivos, inclusive esse aqui, ó. Se eu tiver morto, irmão, morto ou viajando para pregar para algum lugar aí, eu não sei ficar em casa com a minha igreja aberta. Eu não sei ficar sem a minha igreja em momento algum na minha vida. Sexta-feira eu não tive nenhuma atividade, aliás, no sábado eu não tive nenhuma atividade. Eu já fico com dependência. Passa a me dar, amém, ansiedade, porque eu gosto muito de estar entre os meus irmãos e dentro da minha igreja onde Jesus fala. E eu não sei como é que esses irmãos conseguem ficar sem. Eu sei que algum deles com certeza conseguem. E sei por quê. Você também sabe, né, irmão? Amém? Mas o irmão não veio? Você veio ou não? Quem que está aí então? Qual é o teu nome? Você está aí, não está, Cenáculo? Você veio para ouvir Jesus falar, né, irmão? Então dá uma salva de palmas para Jesus. Pronto. Eu fiz a minha reclamação aqui. Amém? Não tem problema não. Eu sei que os irmãos me entendem. Eu sei que os irmãos me entendem, como entendo você também. Pode se assentar em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe toda a igreja em nome de Jesus. O pastor Daniel gostaria de aproveitar os instantes, amém? Estamos indo para a preparação da pregação dessa noite. Eu queria, em nome de Jesus, aproveitar esse momento para dar aqui, primeiramente, a minha saudação e depois os avisos a esta igreja em nome de Jesus. Quero dar a minha saudação, Maranata, aos meus irmãos que estão pela internet participando deste culto de hoje, dia 7 de outubro de 2012. Amém, em nome de Jesus. O pastor, eu queria aproveitar com os meus irmãos que estão pela internet para fazer uma observação a vocês. Se os irmãos estiverem tendo problemas com a transmissão do culto, amém, ligue para nós aqui agora ou mande um e-mail, amém, nos comunicando, por favor, amém, que nós estamos tentando melhorar a transmissão dos cultos aqui da nossa igreja. E é óbvio que a gente começa a ter alguns contratempos por causa disso. Então, se tiver alguém do outro lado aí tendo dificuldade de ouvir e ver esse culto, manda um e-mail, amém, comunicando isso, e nós vamos estar averiguando em nome de Jesus, amém? Estamos ao vivo, hoje é dia 7 de outubro, amém, culto da preparação e da santificação para a volta de Jesus. Esse culto que você por muito tempo vai se deparar com ele, com este propósito, porque nós estamos determinados a ir até a volta de Cristo, amém, nessa dedicação de preparação e santificação para a volta de Jesus. E nesse momento, compartilhando desta revelação, não só com membros desta igreja que estão congregando conosco pela internet nesta noite, como também os demais convidados de Jesus a este lugar sagrado, do qual Jesus vai falar com você a partir de agora. Se na tua fé, levanta a tua mão direita para o alto, aonde ele está, à destra do Pai, e diga àqueles que estão lá: qual é a tua esperança? Fala, Maranata! Maranata! Porque aquele que crê diz, e aquele que crê nele, pode dar uma salva de palmas para Jesus. Bom, meus amados, pastor Daniel, eu gostaria, em nome de Jesus, de fazer aqui algumas divulgações. Primeiramente, anunciar aos amados irmãos que no final desse culto haverá cantina, e os irmãos que quiserem participar podem se sentir à vontade. Que pena que o pessoal que está online não poderá, mas amém, tenho certeza que lá na geladeira deles tem alguma coisa preparada também. Meus amados irmãos, nós por essa semana teremos a nossa grade de programação normal, que diríamos, quem estiver pela internet, amém, esteja conosco nas oportunidades, amém, de transmissão ao vivo, tanto de cultos como também dos programas que essa igreja representa na divulgação da mensagem bíblica, amém, como também está divulgado aí na nossa página virtual. Quero lembrar os meus amados irmãos, em nome de Jesus, que o programa Hora da Verdade,
que está na TV também, canal fechado, canal NET, todos os sábados e domingos, 2h30 da tarde, pastor Daniel, pregando a palavra de Jesus, amém, pela emissora horadaverdade.com, pela internet e também pelos canais que já estão discriminados no nosso site, lá atrás também, que estão sendo transmitidos via net, em toda a grande São Paulo, inclusive Atibaia, Bragança Paulista e Mauá, todo o ABCD, inclusive essas regiões que o pastor eu citei aqui, todo sábado e domingo, 2h30, filho, amém? A palavra de Cristo preparada por esta igreja para ser anunciada e pregada no campo social humano, e seja lá como for, não interessa, estamos lá para testemunhar Cristo, amém, Jesus? Amém. Quem tem testemunhado o que esta igreja tem feito, levante a sua mão da glória a Deus. Por mais que tenha alguns membros que se escondam com vergonha e medo de serem pegos na rua, por serem do cenáculo da fé, não tem problema, amém, Jesus? Então o programa Hora da Verdade, na atividade, como o pastor aqui já mencionei, programa Decisão também, todas as quintas, 2 da tarde, pelo site desta igreja e também pela 1230M lá nos Estados Unidos, em Boston, regiões próximas ali de Massachusetts, amém? Então o pastor anunciando aos amados que também, programa Decisão, é um meio de comunicação que essa igreja tem para a pregação da palavra de Deus, e os amados que estão pelos Estados Unidos poderão ouvir pela rádio lá em Boston. Bom, meus amados, esta igreja continua ainda em campanha de congregar aqueles que amam esta igreja, valorizam esta obra, a estenderem o seu braço e ajudarem essa igreja porque ela está precisando. Que são muitos motivos que esta igreja necessita e precisa do teu amor e da tua voluntariedade, mas eu quero citar uma das, amém, que são muito importantes para essa igreja, para esse ministério, que é a campanha Pedra que Deus Erigiu, que é uma campanha que tem o propósito de dar a esta igreja uma sede própria, para que ela não esteja na zona de risco, amém, para perder o seu direito de ter uma porta aberta como essa daqui. Só lembrando aos meus amados irmãos, para vocês que gostam de votar em evangélicos, para vocês que gostam de dar o voto de vocês, principalmente para aqueles que estão cheios das boas intenções com o povo evangélico, alertar vocês que estão me ouvindo, que esses filhos do diabo que estão alavancando carreira política à custa da igreja, eles estão usando o poder público que tem para perseguir igreja que nem esta daqui. E o pior de tudo, se a perseguição não vem do Estado, por meio de homossexuais e de satanistas que querem ver o evangelho trancado, não sendo pregado, parte também de satanistas e filhos do diabo que estão dentro da igreja, enrustidos de pastor, que não querem ver pregadores como eu pregando esta palavra. Então vão vir leis, vão vir constituições, vão vir entidades do Estado se levantando exatamente para impedir que igrejas como esta tenham o direito de ter uma porta aberta para receber as pessoas e pregar a palavra. Eu não sei até quando eu vou ter o privilégio de receber vocês aqui, desse jeito, assim, quem sabe amanhã dentro de uma caverna. O fato é que nós não vamos deixar de ser pastor por causa disso, mas estou alertando os amados irmãos, toda igreja de porta aberta, ela precisa se adequar às leis. Então, por favor, meu irmão, nós não queremos um monumento cultural para esta igreja, nós queremos, amém, dar ao irmão uma igreja, um lugar para você vir e entrar e sentar como você tem agora. E para isso nós vamos ter que precisar que esta campanha dê certo na minha vida, na tua vida, ou seja, alcançarmos o recurso financeiro para comprar essa sede para Jesus e para você também. Amém, cenáculo? Até porque depois que Jesus voltar vai ficar tudo aí. Mas enquanto ele não vier, nós vamos aproveitar muito bem. Como temos aproveitado esse lugar aqui na Guacá, em São Paulo, já mais de 13, 14 anos. Ok, meu irmão? Então, por favor, entenda o pastor. Eu não quero dinheiro de ninguém. Até porque essa campanha não prospera ninguém. Ela é uma prova do teu amor, do teu valor em relação ao que essa obra tem feito na tua vida. Você gosta, ama, valoriza, faz alguma coisa então. Amém? Porque é fato. Jesus, com base no que você faz aqui, Ele faz lá. Então toma cuidado para você não quebrar a cara. Amém, cenáculo? Amém. Como todos os irmãos puderam perceber, eu sou cativante quando eu faço, amém, algum pedido para a minha igreja. Eu cativo as pessoas. Eu sou realmente carismático, meu irmão. Até poderia ser político, você não acha? Fica de pé em nome de Jesus. Não tem problema não. Para quem me conhece, meu filho, é preto no branco mesmo.
Amém? Aqui no cenáculo é o seguinte: você gosta, você sai correndo, filho. Quem já percebeu isso, levanta a mão. Por isso que eu sei, meus irmãos, não sei se eles vão para o céu, eu não sei se Jesus vai permitir isso. Quem vai julgar é o Senhor. Mas só o fato deles me aguentarem aqui e ficarem aqui já é uma grande esperança, já é uma grande coisa. Amém, Jesus? Se você passar pelo pastor Daniel, meu irmão, amém, e esse ministério, com certeza absoluta, você vai enfrentar o diabo também. Pode ter certeza disso, amém? Nós vamos ouvir Jesus falar, você quer? Tem certeza que ele está nessa igreja? A Bíblia está na tua mão, cenáculo? Está aí, meu irmão? Então faz o barulho aí, cenáculo. Deixa o diabo ouvir o que tem na tua mão agora. Os internautas que estão na internet, escuta o barulho aí, ó. Anuncia a palavra aí, cenáculo. Levanta ela para o céu. Toda a igreja levanta ela bem alto. Se você tem boca e coração, comece a orar em nome de Jesus agora. Toda a igreja orando. Aos meus amados que estão pela internet, pastor Daniel Batista, Cenáculo da Fé reunido aqui em São Paulo, diretamente da sede, transmissão ao vivo pelo horadaverdade.com nesse dia 7 de setembro de 2012. Estamos ao vivo, em nome de Jesus, toda a igreja orando e clamando. Amém, concertando dia 7 de outubro de 2012. Amém, estamos ao vivo, aos amados que estão pela internet, orando conosco e clamando conosco, toda a igreja clamando e orando. Senhor Deus eterno, Deus glorioso, no teu sangue nós te pedimos a tua misericórdia, te pedimos a tua graça, o teu sangue, o teu poder. Santo da glória, abre a tua boca e fala com a tua igreja agora. Abre a tua boca, Senhor, e fala com o teu povo que te escuta agora. No teu sangue, meu Salvador, meu Senhor, quebra as potestades do mal, quebra, Senhor, a malignidade, quebra, Santo poderoso, toda astúcia satânica. Meu santo poderoso, quebra a dureza, a impenitência, a soberba, Jesus de Nazaré. No teu sangue, Senhor, quebra, santo da glória, o pecado, a iniquidade, a rebelião, a apostasia. Quebra, meu Senhor, toda heresia, toda mentira. Andanibian subiando esfira, canoriosta, arrapiosébria, recanderestério, arriconcibro, arruconsuri de costômia. Pelo teu sangue nós te pedimos, prepara a tua igreja para o dia da tua vida, Senhor. Prepara a tua igreja, meu Salvador. Tira o pecado que está no meio dela, tira a mentira que está no meio dela, tira, meu Senhor, a falsidade, a hipocrisia, o farisaísmo. No teu sangue quebra o anticristianismo, quebra, meu Senhor, no teu sangue agora toda a força da maldade, toda a força maligna contra esta alma, contra esta casa, contra esta família. Pelo teu sangue alcança o pecador, alcança, Senhor, aquele que está aprisionado pelo diabo e pelo pecado. No teu sangue nós te pedimos, no teu sangue nós te imploramos, Senhor, nos salva e nos prepara para a tua salvação no dia em que a trombeta há de soar e os arcanjos dizerem vem. Meu Senhor, prepara a tua igreja para que quando o Senhor se manifeste no céu, estejamos de pé preparados para te receber, como a noiva se prepara para o noivo. Pelo teu sangue, Jesus, nós te pedimos agora, revela o oculto, aquilo que está desmascarado, desmascara o diabo, desmascara o pecado, desmascara a iniquidade. No teu sangue nós te pedimos, te imploramos, Jesus, fala com a tua igreja. Põe a tua mão sobre a Bíblia. Diz a palavra assim: feliz é a nação cujo o nome dela é o Senhor. Não quer dizer que Deus governa no sistema, quer dizer que se o mundo se submetesse ao que está escrito nesse livro, as coisas não estariam como estão. O grande problema do mundo, da sociedade, das pessoas, é acreditar na impunidade, é achar que o homem tem direito de construir vida ou perspectiva de vida fora desse livro aí, fora do que está escrito aí. Só dentro da história humana eu já te provaria as causas que trazem a humanidade, ou que continuam trazendo a humanidade, por consequência disso: leviandade, irresponsabilidade e alienação das coisas que estão escritas. Então o que você vai fazer agora comigo aqui é o seguinte: é deixar bem claro o teu propósito aqui nessa igreja hoje, nesse lugar. Primeiramente, obter a informação e depois tomar a decisão, porque com base no que está escrito é o que você vai decidir aqui nessa noite, o que você quer da tua vida.
Porque o ensinamento do meu Senhor a esta igreja, a orientação que eu tenho como pastor aqui neste lugar, é que todas as coisas, seja para o mal ou para o bem, são geradas a partir dessa realidade, da tua decisão. Preste atenção no que Deus vai te falar hoje aqui. Bota a mão em cima da Bíblia. Diga, fala Jesus. Fala, Senhor, na minha vida. Pelo poder do teu sangue. Quebra em mim toda resistência, toda soberba, toda dureza, que o diabo, que o inimigo da cruz, das almas, da igreja de Cristo, caia por terra aqui nesta noite. E o teu nome, Senhor, seja glorificado em cada palavra, cada acento e vírgula daquilo que vai ser falado aqui hoje. Me converte, Jesus. Salva minha alma. Salva a minha vida. Amém, Jesus. Amém? Pode abrir o texto de Gálatas, querido. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3:13. A igreja pode abrir enquanto os amados abrem. O pastor Daniel dou a minha saudação em Cristo a todos os irmãos dessa igreja, aos demais convidados de Jesus que estão pela internet. Pastor Daniel, errei, hoje é dia 7 de outubro, tá bom, meu irmão? Eu não queria muito chegar em 2013, porque 2013, amém, é a data dos maias, vai me encher o saco, amém? Então eu não queria muito chegar nesse ano, vai dar muito problema para nós, porque os maias vão todos ressurgir dos escombros, é verdade ou não é? Amém? Vão tudo ressurgir dos escombros, vão ficar tudo pirueta, tudo preocupado com o acontecimento, que na verdade a gente também crê, mas não como eles pregam, amém? Então nós estamos acabando o ano já, meu irmão, misericórdia. Então hoje nós estamos no dia 7 de outubro de 2012, transmissão direta aqui de São Paulo, da sede desta igreja. Estamos ao vivo para os irmãos que estão aí na internet e não acharem que isso é uma reprise, amém? Participe conosco. Gálatas capítulo 3, versículo 13, a igreja abriu? Amém. Então vamos lá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Amém, Jesus? Amém. Quem crê nesta palavra, dá glória a Deus. Amém. Quem crê nesta palavra, dá glória a Jesus. Abre a tua boca, cenáculo, dá glória a Deus. Quem crê, dá glória a Deus. Macaporiás é canteripios terrévia. Pode se assentar. Tem uma palavra muito forte aí que vocês leram comigo, que todo mundo tem medo e teme: maldição. E a palavra de Deus aqui nessa noite, ela tem exatamente o objetivo de te esclarecer o que na verdade, à luz da palavra de Deus, é maldição para a nossa vida. Amém? Porque a gente sabe, Senhor, que lá fora agora se conduz pelo ser humano a concepção de que existem maldições na nossa vida sendo administradas por forças malignas, que diremos que nós, seres humanos terrenos, seríamos ou estaríamos sendo vítimas de maldições que insistem em ficar ou permanecer em nós por causa da existência de dominadores malignos ou espíritos malignos, que eu também creio, a Bíblia também prega, que estão a dominar o mundo ou então presentes na realidade espiritual nessa vida. Então, de repente, quando alguém teme questões hereditárias ou hereditariedades, ele vai à procura de soluções espirituais. É onde entra o papel da religião na vida da pessoa, dar a ela a sensação de segurança de que estas coisas não vão é, prejudicá-las fisicamente, humanamente falando.
Mas quando a palavra de Deus ela entra dentro da maldição, ela é bem enfática. Porque toda questão hereditária, herança maldita, ela tem uma hereditariedade. Eu vou te provar hoje aqui pela palavra que esta questão, a maldição, ela não está sob o domínio de forças espirituais malignas. Vou te provar hoje pela palavra de Deus aqui nesse lugar, aonde de fato estaria ou está a maldição. E eu queria hoje aqui começar por uma primeira questão nesta igreja, que a Bíblia me divide muito bem: a maldição espiritual. Abra teu texto em Gênesis 3:17. E nós vamos começar no Gênesis de Deus, no início de tudo, para exatamente nós aqui focarmos a nossa mente e o nosso coração para o que Jesus vai falar com base nisso. Maldição existe, mas estaria toda esta herança a ser transmitida, ou então toda essa herança maldita na qualidade de derrubar alguém ou destruir alguém sob o domínio e a possessão de forças malignas? Segundo o texto de Gênesis 3:17, quando o homem peca, ou quando ele caiu no pecado, Deus olhou para ele e disse para ele o quê? Maldito é a terra por tua causa. Ponto. O que foi a civilização, a sociedade, a humanidade ou o gênero humano depois disso? Depois disso o que, pastor? Depois que o homem pecou. O que foi depois disso? Tem muitas coisas que aconteceram na história humana que a Bíblia não narra, mas um pouquinho do que ela narrou já dá para você entender o que aconteceu, ou quais os efeitos que vieram por causa deste acontecimento aqui. A queda do homem, ou do gênero humano, diante de Deus. O pecado entra, e Deus fala para o homem: a terra é maldita por causa tua. O que eu entendo com isso? O que a palavra de Deus ela é bem clara. Maldição espiritual ou maldição divina, melhor dizendo, ela tem gênero, ela tem uma natureza, ela tem raiz. E segundo a palavra de Deus, ela está no homem. Segundo a palavra de Deus, 1 João 3:8, a maldição que está sustentada pelo pecado, pois é o pecado que dá à terra as suas maldições, segundo a palavra de Deus, ela precede do diabo, porque foi o primeiro a pecar, mas ela está representada por um homem. Abriu 1 João 3:8? Então lê bem alto para você não esquecer o que você vai ler agora. Pode ler. Quem peca desde o princípio? Quem peca desde o princípio, irmão? E quem peca é de quem? Do diabo. Mas o que a palavra de Deus está dizendo? Olha, o pecado ou a maldição precede de uma força ou de um agente maligno do qual nós estamos falando aqui, Satanás, o diabo, o Beelzebu. Mas biblicamente não está representada por ele. Que é onde entra a Igreja Universal do Reino de Deus, R.R. Soares, Valdomiro, que são experts
na questão de atribuir ao diabo, a Satanás, toda a autoria da destruição humana. E a palavra de Deus dizendo: nananina não. Toda destruição ou pecado pode sim preceder, mas não está representada por ele. Porque se a terra é maldita, não é por causa dele, é por causa de Adão, do meu e do teu pai biológico. Isso é uma coisa que você tem que botar na tua cabeça e no teu coração, para você crescer espiritualmente diante de Deus. Não tirar de maneira nenhuma a tua responsabilidade da reta, filho. Porque muitos caem diante de Deus hoje, porque não querem assumir o seu papel ou a sua responsabilidade espiritual pelas coisas que estão acontecendo na sua vida. E sempre querem, sempre tem essa tendência de demonizar tudo o que acontece na vida dele de errado. Então é como se a Bíblia estivesse dando um recadinho para quem lê. Você quer saber quando a maldição entrou no mundo? Quando o pecado entrou? E sabe por que o pecado entrou, querido? Porque Adão representou. Não foi o diabo. É muito forte isso, não é? Por quê? Porque tem muita gente preocupada com maldição familiar. Muita gente preocupada com o que a mãe, com o que o pai deixou como herança espiritual para a vida dele, que agora ele tem que quebrar. Eu tenho que quebrar esse negócio, porque isso é muito urucubaca, é muita coisa errada aí, entendeu, que foi feita lá, e de certa forma eu tenho que zerar esse negócio. Bom, e a palavra de Deus dizendo o seguinte: olha, tem uma coisa bem pior aí, mais preocupante do que o teu pai e a tua mãe foi, do que eles fizeram. Há algo mais preocupante para nós aqui do que o diabo. É a nossa natureza. Maldita é a terra porque você existe. E olha o que a Bíblia fala. Romanos 5,12. Maldita é a terra porque você existe, Adão. E malditos também são todos aqueles que vieram depois de você, porque todos eles também nasceram malditos, porque levam sobre si a mesma natureza. Por um homem entrou o pecado no mundo, e depois o pecado passou para todos os homens. A morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Lê o texto bem alto aí, Romanos 5,12, pode ler. O que você entendeu aí? Herança maldita. Na Bíblia tem hereditariedade. E quem está na qualidade de hereditário? Segundo a palavra de Deus, todos. Todos precedem de Adão, o seu pai biológico. Mas é óbvio que a sociedade ímpar não vai querer de maneira nenhuma admitir uma coisa, porque tem o Darwin para dar uma escapatória exatamente para a sua nascença, ou então a sua origem cósmica. Se ele não tiver o darwinismo, ele tem uma outra teoria. Dificilmente a gente escuta alguém dizer: o meu pai é Adão. Porque todos precedem de Adão. Como todos precedem na maldição. Como a maldição tem hereditariedade, porque assim como ele, todos a representaram. Não é isso? É o que a Bíblia está me falando.
O problema todo aí não está no pai e na mãe, está na minha natureza. Eu já nasci por natureza maldito. E segundo a palavra de Deus, em Romanos 3:23, já se torna um problema universal. Já se torna um problema de gênero. Ou seja, a maldição foi transmitida desde o momento em que o homem caiu. Todos, Deus inclui tudo que provém da natureza, do gênero humano, dessa parte que a biologia trata, todos estão malditos. E agora? Não é? Como é que fica então? Nós temos uma maldição espiritual aqui para quebrar, mas e agora? Nós precisamos de um Salvador, não é? Nós precisamos de uma solução para essa situação. A palavra de Deus me colocando em constrangimento, me colocando dentro do elo do risco, me colocando em uma realidade espiritual que está além da minha força, da minha perspectiva pessoal, modificar, mudar, ou coisa parecida. Então a maldição é mais complexa do que você imagina. Por natureza, você já é maldito, eu já sou maldito. Todos nós aqui. Que coisa interessante que a palavra de Deus tenta nos comunicar. Por causa de um só homem, todos foram feitos pecadores e por fim, estão malditos. Romanos 5:12. Você leu. Humanamente, todos nós representamos a maldição em pessoa. Não levando em conta em atribuições, não levando em conta o que você é bom, o que você faz de ruim. Espiritualmente, eu e você, desde o momento em que nós nascemos, nós já estamos malditos. Agora nós precisamos de alguém, ou de algo, que mude isso, ou que transforme isso, ou que nos dê uma saída para tal realidade, aonde a palavra de Deus trata exatamente a expressão de Deus ao homem que pecou, quando disse a ele: a terra é maldita por tua causa. Por quê? Porque segundo a 1 João 3:4, pecado é transgressão da lei de Deus. E Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Todo pecado não traz vida, traz morte, porque ele é a transgressão da vontade de Deus. Adão experimentou isso e nós todos também, porque somos provenientes dessa causa, dessa natureza. É assim como a palavra de Deus trata a nossa realidade. Assim como Paulo também dividiu quando foi pregar em Roma, ou aos romanos. O homem, como disse ele em Romanos 3:23, ele por natureza é culpado. Como disse em Romanos 7:15 ao 24, tem tendências pecaminosas, ou seja, dele não sai coisa boa. Em Romanos 3:23 também, destituído por natureza, ele está separado de Deus, ou seja, culpado, com tendências pecaminosas, sem Deus. Assim a palavra de Deus considera o homem. Realmente é difícil para nós, queridos, olharmos no espelho assim, enxergamos a nossa realidade da maneira como Deus vê. Realmente é temorizante, assustador, mas é aquilo que a gente pode nesse momento trazer à amada igreja, a experiência de vida, ou experiência histórica do que o homem foi. Há muitas religiões, há muitos tipos de raça, inúmeros deuses que chegam aos milhões, mas o ser humano comunicando uma mesma coisa. A pluralidade é enorme.
Mas o ser humano comunica de uma forma única o que ele é, quando ele abre a boca, quando ele estende o braço para dar um gesto, ou quando ele ativa alguma parte do seu corpo, da sua mente, para chegar a algum objetivo na sua vida. Impressionante. Pode ser qual raça for, qual país for, todos eles vão para o mesmo lugar. Todos com a mesma tendência, todos com a mesma realidade, ao mesmo fim. Quando não muito representando isso, de forma universal, separados e destituídos de Deus, porque são formadores de opinião, formadores de religião, formadores de vida própria, semideuses na terra, provando que realmente levam sobre si a maldição de Adão, que pela voz satânica acreditou que Deus deu a ele tudo, inclusive o direito de fazer a sua lei e tornar as suas vontades a sua regra. Então, se você hoje aqui nessa noite disser a mim que a história humana é uma coisa boa, que a história humana, o seu desenvolvimento, a sua civilização, de lá para cá, é uma coisa boa, eu vou jogar no teu colo um monte de estatística, de acontecimentos, de adventos, que não mostram isso. Mas uma história sanguinária, de estupidez, de atos cometidos, que a única diferença da civilização lá de trás com essa agora é que ela está num traje moderno, porque o cão continua no sistema, e a mesma natureza continua ativa no ser humano atual, e nós não vemos com certeza mudança nenhuma no quesito humano, nesse mundo que nós estamos aqui agora. Por quê? Porque o pecado, ele é uma hereditariedade que está, ou que é precedente do diabo, mas representada pelo homem, transmitida a todos por questão espiritual e biológica, com causa de transgressão e efeito de morte. Assim somos, sem Cristo, sem Jesus, culpados, pecaminosos e separados de Deus. Senta nesse banquinho, filho, e você vai entender por que Jesus. Senta no banco, assume o que a palavra de Deus determina, que você vai entender os motivos que te levam para Cristo, que foram os mesmos que me levaram. O fato de nós não sermos nada, de sermos miseráveis, há uma razão muito grande para nós obtermos Cristo. Há um motivo pelo qual o homem poderia rejeitar Jesus e a oferta do Calvário para a sua redenção e salvação. O fato de ele achar que ele tem uma natureza diferente. O fato dele achar que ele não é tão culpado assim, ou tão sujo assim, que ele é feito de um material diferente. Então, quando você entrar na Bíblia para estudar maldição, a Bíblia vai te comunicar isso. A maldição não começou no teu pai e na tua mãe que te gerou, mas em Adão, que projetou civilização. E por natureza todos nós somos malditos. Agora nós precisamos de uma solução. Agora nós precisamos de algo que Deus providencie para que a gente mude isso, para que a gente reverta isso. E eu não vejo possibilidade de nós quebrarmos uma maldição espiritual tão grande, de uma dimensão tão complicada, problemática como essa,
natureza, com meia soquete no pé, batendo no chão e dizendo: sai Satanás. Passando, entendeu? Pelo corredor dos apóstolos para receber, entendeu? A bênção pela imposição da mão. Essa coisa toda que a igreja explora e através disso ganha dinheiro, ganha riqueza, ganha poder, ganha patrimônio, que é o que eles estão na verdade representando lá. Então, se somos malditos por natureza, nossa situação é mais complicada ainda. E nós precisamos de alguém que nos salve, de um Salvador à altura, para combater este mal que está enraizado na história humana, irreversível. E a gente pode comprovar isso, porque o mundo vem provando que eles são a continuidade do que Adão foi, a hereditariedade espiritual que ele representou, e o diabo aproveitando isso. Daí a Bíblia trata a questão familiar. Salmo 51, 5. A maldição espiritual, ela é a vertente mais destruidora, assoladora, aniquiladora que a Bíblia trata, que a palavra de Deus trata. Mas ela também não deixa de tratar sobre maldição familiar, que é menor. Por quê? Porque ela é restrita, mas não deixa de ser maldição. Olha o que Salmo 51, 5 fala aí: certamente em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Entendeu ou não? Concebido em pecado, formado em pecado pela minha mãe. Pecado, transgressão da lei de Deus para a humanidade. A minha maldição familiar começou exatamente como? Quando meu pai e a minha mãe não fizeram diferente do que Adão fez. E ali, a partir do momento, fisicamente, moralmente, eu passei a obter ensinamentos, comportamentos, práticas de vida, cultura de vida, etc., que estão exatamente como encerradas na atitude humana. Como toda igreja pode perceber, a maldição que se encerra na natureza, se encerra na prática, ou então no comportamento de vida que você viu no teu pai e na tua mãe. Ou seja, a maldição não foi quebrada por quê? Porque o teu pai e a tua mãe, ou então aqueles que vieram antes deles, não tiveram de Deus essa palavra que você está tendo aqui agora. Não tiveram exatamente o quê? A leitura espiritual de que o mal está dentro de nós. O mal está no homem. A terra é maldita por causa dele. E eu não sei se vocês lembram do papai, da mamãe, do vovô e da vovó. Eles já te trouxeram uma outra informação. Qual a informação? Que o homem é alguma coisa. Que é entendido que no mundo existam culturas, diversidades, hábitos, costumes, pluralidade. Que os homens são diferentes. A Bíblia dizendo, não são diferentes. Eles podem estar em lugares diferentes, mas são iguais. E você nasceu dentro daquele lar, daquela família, que sempre te pintou de azul, de maravilhoso, o que ela te ensinou. Daí as coisas ruins vieram. Daí as tragédias vieram. Você foi para a macumba, você foi para o espiritismo, você foi para a religiosidade para dar um jeito nesse mal na tua vida. E você não conseguiu quebrar. Você rodou, parou dentro da igreja, dentro do cristianismo, não é? Pensando que o pastor e a palavra de Deus fosse dizer aqui para você: nós temos a solução para a tua maldição. Nós temos solução para você que está amaldiçoado pelas hereditariedades espirituais na tua vida. Vamos culpar o diabo, vamos te absolver de toda a culpa. E declarar sobre a tua vida a bênção de Deus, para sair daqui abençoado, conquistando o mundo. Mas a palavra de Deus dizendo o contrário. Adão tem família. A hereditariedade espiritual tem família.
O que se buscou em herança na natureza, agora é hereditariedade na educação familiar, no que o pai e a mãe transmitem para o seu filho. Que é o que o salmista quer dizer aqui. Percebi o porquê da tragédia. Fui gerado na iniquidade. Fui concebido pela minha mãe em transgressão. E tudo isso que recai sobre a minha família agora e sobre mim, não é por força satânica, mas por colheita espiritual de quem semeou, exerceu vida de maneira errada. Eu vou dar um exemplo aqui. Casamento. Eu não acredito que influências espirituais que interviram no casamento do teu pai e da tua mãe vão intervir no teu. Por quê? A Bíblia está me falando aqui, olha, a maldição não é representada pelo diabo. Ela prescinde, mas não é. Então a gente quebra a tese aqui de que existam influências espirituais fazendo isso ou fazendo aquilo. A palavra dizendo, não, é por meio do que ele decide e do que ela pratica que as coisas acontecem. Pelo amor de Deus, quebra isso na tua vida. O casamento do meu pai e da minha mãe não deu certo, o meu também não vai dar. Porque o diabo que quebrou lá vai quebrar aqui. Não existe isso. Há influências, mas a representação aí é você. O construtor aí é você. O edificador aí é você e eu, que Deus deu a vida para executar bem. Então é mais fácil você falar que nem o salmista. Fui concebido na iniquidade, fui concebido no pecado pela minha mãe, mas eu sou o cara, eu sou a mulher que vou mudar isso agora. E o que eles fizeram de errado eu não vou fazer. Daí muda de questão. Passe-se a ver uma visão voltada para aquilo que o ser humano é. Para aquilo que ele desenvolve, não para aquilo que o diabo é ou o que ele faz. Porque é isso que a palavra de Deus está me tratando. Maldição é uma palavra que existe na Bíblia, mas que a representação disso está toda entrelaçada e inserida ou encerrada na natureza humana. E se nós não quebrarmos isso na nossa vida, na nossa forma de viver, ela ainda vai continuar dando hereditariedade. Teus filhos, teus netos e aqueles que vieram depois de você. E aonde a igreja entra nisso? Aonde o pastor entra nisso? Já vou dizer já para você. Mas a questão é, nós estamos aqui dispostos hoje a aceitarmos que a maldição está encerrada na nossa natureza, e se está na nossa família, nós também somos culpados, e que nós precisamos de um Salvador, e uma orientação que parta de alguém que pode mudar a tua vida. Foi nessa trajetória que eu encontrei Cristo. Porque percebi que na questão humana todas estas me levavam para o mesmo lugar. Por mais diferente que seja o lugar que está, se tratando de humanidade, o homem, pessoa, gênero humano, todo o caminho leva para o mesmo buraco. Então, quando eu fui para Cristo, eu encontrei nele o respaldo, a providência de Deus, para mudar esse ciclo de destruição que se arrasta, que se alastra por famílias, por hereditariedades. E nós estamos aqui para mudar isso.
E se por acaso isso não mudou, é porque eu não mudei. Porque se eu fui gerado na iniquidade, concebido pela minha mãe, no pecado, eu não posso fazer com que os meus também sejam. E a hereditariedade maligna ou a maldição espiritual se quebra aí. Quando você admite a tua culpa, quando você enxerga que do ser humano só sai a tendência ou a vontade pecaminosa, que não existe ser humano bom, desde que ele pecou, ele é coisa ruim, maldição, e a terra está maldita por causa dele. Por isso que a família também está. Olha o que Salmo 58, versículo 3 também diz: desviam os ímpios desde a madre, andam errados desde que nascem, proferindo mentiras. Proferindo mentiras. Uma prática que todo mundo aqui já cometeu, e Deus queira que você não continue cometendo. Uma questão aqui é a seguinte: por que a maldição ela continua passando de posteridade a posteridade? Por que a maldição ela continua ali, né? Como a família Kennedy, pai, derruba um, derruba outro. Não é por causa de satanismo, macumba, feitiçaria, mal olhada, é porque o que o vovô fez, o filhão também fez, e depois veio o neto e também fez maçonaria, e pega, se compromete aqui, pega, se compromete lá, acha que isso é lindo, acha que isso é maravilhoso, mas não pensa nas causas, não pensa nos efeitos, não pensa nas consequências que vão vir depois disso, e a sociedade assistindo toda essa tragédia, tudo isso acontecendo, botando a mão na boca e dizendo: há uma explicação para isso. Sim, porque o que eles foram, você continua sendo, e você, depois disso, se não mudar, teus filhos também vão ser. Não é? Então você pode perceber que maldição não se quebra de joelho no chão. Maldição não se quebra indo dentro da igreja. Maldição em Cristo se quebra olhando com um olhar de análise, ou seja, o que o meu pai e a minha mãe foram, que eu não posso ser. Porque a maldição está entrelaçada no ato, na atitude, no comportamento físico, moral do indivíduo que está hoje aqui assistindo esse culto, e que Deus desde Adão explicou. E tem gente que não entendeu ainda. O diabo é a última coisa que eu tenho que me preocupar nesta questão. Satanás é a única coisa que eu tenho que neste momento voltar a minha atenção. Toda a minha atenção está para a autoavaliação, ou seja, fazer comparação. O que eles falam e o que eu sou hoje. Porque se eu entender que eu não sou uma coisa boa, se eu entender e admitir que o que sai de mim, segundo a palavra é verdade, só sai mal, eu vou ter outros motivos para entender, ou então aceitar o ato providencial de Deus para mudar isso, que eu não cheguei ainda, mas que às vezes eu fico me perguntando: será que o povo aqui, a ficha caiu, Senhor? Porque se a maldição está encerrada na natureza, e porque a natureza humana não muda, ela cria hereditariedades, está dentro da família, é uma doença que passa de geração em geração. Será que os homens, as pessoas, não vão parar para enxergar isso, que não tem prédio, não tem carro que vai encobertar? A ciência, a modernidade não vai conseguir esconder o monstro que é o ser humano. Não adianta mudar a roupa dele, ele continua o mesmo. Era como os maias, era como os astecas. Eles eram fascinados por mudança de cenário. Daí veio o termo Apocalipse, porque para eles o Apocalipse era nada mais do que mudar o cenário a cada ciclo de anos que eles definiam. Mas quem eram os tais? Além de seres dotados matematicamente, fisicamente, astrologicamente,
eram canibais, sodomitas, homens de Belial, pagãos. Tem gente que só vê a inteligência desses homens, mas eu chego na conclusão que os animais são mais inteligentes do que eles, porque eles não arrancam o coração de ninguém para comer. Quanto lixo que a história representa, quanto lixo que essa sociedade representa. Eu não sei por que achar que só sai coisa boa de lá, não sei de onde veio essa concepção, essa ideia, que o mundo é uma coisa boa, que a história humana é uma coisa boa, que é uma coisa que dá para aproveitar. Há coisas ali, pastor, que dá para se extrair. Então me diga, por favor, eu quero saber. Da Grécia só sai bicha. De Roma veio o Papa. Pelo amor de Deus, filho. Olha que eu vou uma baixaria, hein? O que é de bom? Ah, é bom o celular que toca. Bom é que quando eu falo para o carro, liga, ele liga. Com o dedo eu abro a porta da minha casa. Eu grito, acende a luz. Pois é. A natureza numa roupagem moderna, mas continua mesmo. E nós só temos uma forma, um jeito de mudarmos essa situação, admitirmos, reconhecermos. O homem natural está dividido diante de Deus assim, culpado, pecaminoso e separado, morto. Você é isso, eu sou isso. Sem Cristo nós somos isso. Lamentações 5:7 diz também: nossos pais pecaram e já não existem, e nós ainda continuamos levando as suas maldades. Os demônios não morrem, né? Morrem. O capeta morre. Hã? Mas o Exu boiadeiro morre, né? E o gozado de tudo é que se o morrer, o filho também vem e diz: eu vou ser que nem o meu pai, vou mandar uma igreja paz e vida, ou graça e paz, não sei, e vou cuidar dos boizinhos, não é? Morre de Macedo, morra o Estevão, que eu não sei se eles têm primogênito, né? E se o primogênito está vivo. Mas se o filho vier, dá continuidade. Olha o Herrera Soares. Começou. Começou com uma igreja, né? Daí vem o filho com a chapa eleitoral. Deus me livre do que vai ser o neto. Quem sabe ele não vai ser o presidente do Brasil. Olha como as coisas são. Meus pais morreram, mas eu continuo levando a tradição da família. Eu continuo carregando em cima de mim os meus antepassados. Eis aí aqueles que morreram dignos, que do qual eu estou representando aqui, não é? Pelo sangue familiar, essa coisa toda, essa baboseira toda, porque é tudo mameluco. É tudo uma mistura de mameluco, que sabe Deus mais o quê. Eu não sei para que tanta glória, porque se você for ver do que o Brasil foi feito, você vai cair, meu filho, entendeu? Em depressão. Se você souber do que o Brasil foi formado, pronto, você vai ficar decepcionado, você não vai nem querer mais trabalhar. Mas nós vamos ter que fazer uma campanha para quebra, entendeu? De depressão e também pânico, medo. Porque é uma mistura de índio com macaco, de macaco não sei com o que mais. E sinceramente, nem brasileiro eu gosto de dizer que eu sou. Daí chega lá o cara e ainda fala assim: olha, pastor, mas o senhor tem que levar em conta que os italianos, que os espanhóis, entendeu? Que os portugueses. Pois é, piorou, misturou também, filho. E a porcaria também começou de lá, então não adianta nada. Mas todos com aquela coisa, né? Vamos pintar, vamos moldar um travesti numa mulher, né? Que nem Picasso, é um traveco, mas bota aí, entendeu, no quadro como se ela fosse uma mulher.
Porque diz que ele tinha, né? Como amante, um travesti. E a Mona Lisa, o Da Vinci. Da Vinci do que, irmã? Leonardo da Vinci. Desculpa, os irmãos perceberam que eu não sou nada cultural. Mas tudo bem. Se fosse também o outro que eu falei aqui, ele também ia botar o traveco lá. Mas a questão é, eu tenho um caso, mas vamos pintá-la como se fosse uma mulher, porque ninguém pode saber do meu caso. Essa coisa toda. Pintar o mundo para esconder o mal que está nele. Nós não podemos de maneira nenhuma aceitar isso. Então, forma-se aqui um caminho que nos leva para Cristo, aonde a maldição é quebrada, seja esta espiritual ou seja esta familiar, porque também está entrelaçada com as influências, seja como for. Forma-se um caminho entre Deus e os homens, do qual Deus providencia, do qual Deus promete solução, quebra de maldição. E eu quero entender isso. Olha, a maldição existe, ela é procedente do diabo, mas representada pelo homem, e continua matando, porque todo mundo continua pecando e está na natureza, não tem como tirar. Senhor, como que quebra isso? Então diz a palavra de Deus, que Cristo nos resgatou da maldição da lei, porque a lei acusa o pecado, mas o homem mesmo assim não se converteu. E Jesus foi e se fez maldição por nós. Leia Gálatas 4, versículo 4 também, e nós vamos dar sequência a essa palavra ainda no teu coração. Gálatas 4, versículo 4, você leia comigo em nome de Jesus, que agora nós vamos para a questão da quebra de maldição. Cenáculo da fé. Abriu aí, meu irmão? Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher e nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da maldição da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Tudo representado na plenitude de Deus, que enviou o seu Filho. O que a Bíblia diz aí, o que Paulo queria comunicar por intermédio desse texto? Que Deus dá providência para que a maldição seja quebrada, seja esta espiritual, seja esta familiar, porque é tudo a mesma coisa. Seja esta qual for a hereditariedade, Deus nos deu providência, Ele nos deu caminho, Ele nos deu direção para a quebra disso. E o que Ele precisou fazer para dar a mim e você a chance de quebrar ou mudar isso? É onde entra Jesus na tua vida, lindo. Ao invés de você sentar na cadeira para ser condenado como culpado mediante o que fizemos, diz a palavra e o profeta, Ele levou sobre si, sobre os seus ombros, o pecado de todos e a culpa de todos, e como diz a palavra, Ele se fez maldito, Ele levou a maldição de todos nós e nos resgatou dela, mediante ao seu esforço, a sua obra, a sua dedicação. E daí entra a questão, mas o que Jesus tem para oferecer a nós, de tão importante assim, pastor Daniel? O que Ele tem, pastor, de tão interessante que outros deuses, os outros santos ou os outros nomes não têm? A justiça de Deus. O que eu e você não temos, mas que Ele veio representar. Mas para representar, Ele precisou primeiro nascer da mulher, depois fazer o que o homem nunca conseguiu fazer, que foi obedecer tudo que está na lei, e depois disso morrer. Maldito foi aquele que foi pendurado no madeiro, porque o pecado de todos recai sobre ele, sobre este nome. E biblicamente Jesus passa a ser a oferta de culpa para consertar o que Adão e toda a natureza posterior representou. E nós passamos a ter um Salvador. Nós passamos a ter
uma palavra revelada. Nós passamos a ter uma oportunidade de modificar nossa situação, que na Bíblia se fala regeneração, mudar em vida o que você é pela permissão ou providência de Deus no tempo da sua plenitude. Jesus passa a não ser uma opção, ele passa a ser a porta de entrada para quem quer sair da maldição. Jesus passa a não ser um nome, uma placa, uma fita, uma expressão, um rótulo. Ele passa a representar na minha e na tua vida a oferta que Deus deu pela minha e pela tua culpa, para agora não nos condenar, nos salvar. Era como se a palavra de Deus dissesse: o que o homem precisava eu dei, um Salvador. Esse Salvador sofreu, foi moído pelas transgressões da humanidade. Bateram nele, esmurraram ele, chicotearam, açoitaram ele, tudo aquilo que poderiam fazer com ele fizeram. O negaram, o traíram, cuspiram na sua cara, o reduziram ao mínimo. Só não quebraram os ossos do seu corpo, porque até uma espada transpassaram no seu lado direito, deram a ele vinagre para beber. Tudo isso com o seu pai assistindo. Porque o interesse por intermédio do pai com o seu filho era dar o que desde Adão a humanidade precisava: uma chance. Chance para quê? Para falar: o diabo é o culpado, o diabo é o causador de tudo isso aí. Não. Lembra as palavras que Deus falou para ele quando ele pecou: a terra é maldita por tua causa. Assim como o pecado veio por um homem, e todos se fizeram pecadores por causa de Adão, a justiça de Deus também veio por um só homem, para dar a plenitude de Deus, de eu e você gozarmos da graça e da misericórdia, ou diríamos da chance, de podermos aqui hoje, num culto como esse, por exemplo, quebrarmos maldição hereditária, assim, se arrependendo, se convertendo, se transformando, porque agora há um Salvador, e agora há uma palavra de Deus para a tua vida, para que os teus pais e as tuas mães e a tua família não continuem representando maldição por causa de você. Jesus veio para mudar a tua história, filho. E maldição se quebra assim. O apoio providencial de Deus. Já ouviu falar? Atos 17:30. Deus não leva em conta os tempos da tua ignorância. Manda agora que você e todos se arrependam dos seus pecados. Ele não condena, mas chama o homem para arrependimento. Testificou? 2 Coríntios 5:19. Não imputando aos homens os seus pecados, nos confiou a palavra da reconciliação. 2 Coríntios 5:19. Confira. Achou? Então agora abre em João 15:22. Jesus dizendo: se eu não tivesse vindo, nem lhes tivesse falado, nem teriam pecado, ou diríamos a maldição. Mas agora viram, agora porém, não há mais desculpa do seu pecado, ou então para nós aqui da maldição. João 15:22. O que Jesus converteu, o que Jesus reconciliou, o que Jesus ministrou,
há maldição? Diz a palavra de Deus que Ele se fez maldito por nós, que Ele nos resgatou da maldição, por meio do que foi e do que fez, para nos reconciliar, para nos converter, para ministrar. E o que Deus reconcilia, converte. O que Deus ministra por intermédio do seu Filho tem maldição? Não. Por quê, pastor? Porque segundo a palavra de Deus, Jesus ele veio representar o Evangelho. E o Evangelho significa apropriar o homem para o plano de Deus. E o plano de Deus é transformação. Quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem não crê nele já está condenado. Por quê? Porque a oferta da minha e da tua culpa está sobre ele, como também a palavra da orientação. E o que Deus reconcilia, regenera, e o que Ele ministra, como também discipula, não pode ter maldição. Porque a maldição, para ela criar hereditariedades, ela precisa continuar gerando bastardos, inconsequentes, incrédulos. Para isso Deus enviou o seu Filho, a fim de destruir as obras do diabo e do pecado, e por intermédio do que é e do que fez, trazer o homem ao seu estado original, sem pecado. Que nesse caso, Nicodemos não entendeu, mas Jesus o explicou. Quem é nascido da carne é natureza, mas quem é nascido do Espírito, esse Deus regenerou. Quem não nascer da água e do Espírito não vai poder entrar no reino do céu. Por quê? Porque a plenitude de Deus, por intermédio do seu Filho, dá adoção, não eleição. Sabe o que é isso? Ele busca o que está perdido, não confirma quem já está salvo. Uma coisa interessante para você, judeu, que acha que Deus trabalha para a salvação por meio de posteridades e linhagens. E a Bíblia dizendo, não. Salvação não vem da natureza. Natureza só sai o quê? Maldição. Salvação vem por intermédio da fé. Justificação por intermédio da fé. E da fé em quem? Daquele a quem Deus elegeu e constituiu Senhor dos mortos e dos vivos, primogênito dos mortos e da ressurreição. Aquele que é, aquele que sempre será, aquele que foi, meu irmão. Aleluia. Então vamos quebrar a maldição, Senhor. Por onde eu começo, Jesus? Todo homem que ouve as minhas palavras e as obedece, ele constrói a sua casa sobre a rocha. Mas todos aqueles que não me escutam e não me obedecem, fazem a sua casa sobre a areia. Sobre a rocha, quem está nela permanece. Na areia, o homem, tudo que ele construir vai desabar. Ou seja, tudo que ele construir vai ser levado. O que Jesus quis dizer com isso? Que cristão, ou crente, que você na verdade pode entender melhor, a perspectiva de Jesus com ele é exatamente quebrar a maldição assim. Vamos apropriar esse cara para ser a mãe que Deus quer e o pai que Deus quer. Vamos apropriar este homem na palavra de Deus e no Evangelho para ser um crente que Jesus gostaria que ele fosse, ou um Adão e uma Eva que Jesus gostaria de ter tido, mas não teve. É onde entra a igreja, o pastor e o papel do ministério na sua vida. Te educar, te preparar, te dar orientações, as diretrizes da fé, para você mudar o teu pensamento, o teu comportamento dentro da plenitude de Deus, ou seja, da época,
do tempo que Deus me amou, me ama e quer muito me perdoar. Aproveitar essa chance para não ser o que Adão foi, ou o que o teu pai e a tua mãe foi. Então, peraí, vamos fazer uma campanha, pastor, de quebra de maldição. Não precisa de dar calendário. Não há uma carência, uma necessidade de você traçar, entendeu? Uma obrigação de jejum ou oração, que é bom, mas não é o início ou a parte primária. A campanha a ser feita, primeiramente, é esta: tuas convicções são cristãs? Que diríamos? Dentro da tua natureza maldita, assumiste o Salvador? Primeira pergunta a ser feita. Segunda, você tem tendências cristãs? Servir a Cristo é a tua intenção, o teu objetivo? Porque você vai precisar se apropriar ao que a Bíblia te manda viver. Porque aquele que peca não o viu e nem o conhece, disse João. Porque quem peca é como o diabo. Maldição se quebra assim. Se eu disser aqui, de coração, que eu elegi, como admito e reafirmo, Jesus Cristo, nas condições exatas de Deus, Senhor e Salvador, Filho de Deus, oferta da minha culpa, eu estou aqui determinando sobre o diabo, que nenhum desses malefícios, dessas maldades tem poder sobre a minha vida, porque eu estou debaixo do poder do Altíssimo. E o que está me sendo transferido por intermédio da fé não é doença, não é praga, não é maldição, não é destruição, não é falência, mas a vitória do Calvário, que vence o diabo, que vence o pecado, porque não dá margem para o diabo trabalhar. Aquele que esmagou a cabeça da serpente, que deu à igreja uma coisa que o inferno não tem: a chave da morte e do inferno. Sabe o que significa isso? O domínio próprio, a superioridade espiritual, os sinais da graça, os sinais do reino, as experiências vitais, as experiências maravilhosas que só Deus faz. A mudança, o nascimento. A obra que mais Jesus gosta de fazer: transformar água em vinho, vida velha em vida nova. E tem muito crente encerrado na desgraça, encerrado na maldição. Não é porque ele é um coitado, não. É porque o camarada aí, ele não crê em Jesus como tem que crer, ou ele está totalmente embaraçado e comprometido com o pecado, comprometido com a transgressão. É aquela coisa: Jesus morreu por mim, levou a maldição por mim, e agora eu estou, entendeu, no tempo da graça, ou seja, que eu não tenho que fazer mais nada. E a Bíblia dizendo: nananina, não. Jesus abriu a porta, mas você tem que entrar. Jesus abriu a condição, mas o processo aí é teu. É que nem a maldição. A vida precede de Cristo, mas quem vai representar ela é você. Se transformando, mudando, se recuperando, se convertendo, consertando as coisas que estão erradas na tua vida. Para quê? Para amanhã você poder dizer para o teu pai e para a tua mãe, ou para aqueles que estão dentro da tua casa, que o que eles foram, o que eles viveram, você não aceitou. Que por intermédio de Cristo, você foi enxertado na videira e na árvore da vida, para viver a novidade de vida que Deus te prometeu por intermédio de Jesus. Que agora
Nós recebemos por intermédio de Cristo a adoção, um Pai espiritual, do qual nos adotou por intermédio de Cristo, que vai cuidar, que vai tratar, que vai exatamente erguer um edifício espiritual no nosso corpo, do qual o seu nome é glorificado e exaltado. Pastor Daniel, eu pensava que a maldição que estava sobre mim, estava, porque eu jejuo pouco e oro pouco, também. Mas não é isso que a Bíblia me explica aqui não. Que a palavra de Deus me explica aqui que o problema do povo aí é que não conseguiu realmente, não conseguiu mudar. E a maldição está encerrada aí em você ainda porque você não quebrou ela em Cristo. Você não aproveitou o que Deus te deu. Está perdendo tempo dentro da igreja. Porque o que o teu pai foi, a tua mãe foi, você continua a mesma coisa. É só uma roupa diferente que te deram. Só mudou a igreja, só mudou a placa. A natureza continua aí. Se é que você não é pior do que o teu pai e a tua mãe. Que eu conheço muito pai e muita mãe, de muito crente dentro da igreja, que foi mais digno para o inferno do que ele vai agora. Eles não tiveram, e o que você teve, mais do que eles, não foi suficiente para você ser melhor do que eles. Não é estranho isso? Espera aí. O apóstolo do Abala São Paulo, Espírito Santo, Sérgio Lopes, vou soprar a unção do Espírito sobre a tua vida, meu irmão. E quando eu fizer, as maldições vão ser quebradas, todas as coisas vão ser mudadas, porque Deus nos deu um tempo de glória, de conquista, e por ali o cara vai. E por ali ele vai. E o gostosão lá debaixo do púlpito, sentado na cadeira estofada da igreja dele, sentindo o quê? Aquele fluido, aquele bafo, aquela coisa de transmissão mútua, psíquica. Pensa, declara, profetiza, argumenta, reivindica. Me dá o poder de filho. Me dá o poder de filho. Porque eu quero andar nas suas asas. Me dá poder de filho. Na virtude do Altíssimo. Né, irmão? Teve duas mulheres que saíram do culto aqui. Eu comecei a pregar elas bem fofinhas assim, quase não passou lá. Sabe por quê, irmão? Porque o culto fica difícil para esses caras, entendeu? Eles entram na igreja pensando o quê? Que nós vamos trabalhar o psicológico dele, o emocional dele, para ele se sentir gente. E de repente Jesus vem e pá! Você é filho de Adão. E todo filho de Adão é cão. O cara fala assim, misericórdia, entrei aqui para sair bem, vou sair mal. Vai sair mal porque você quer. Vai sair mal se você quiser. Por quê? Porque se você está perdido, você precisa de um Salvador. Se você é miserável, você precisa de um Salvador. Se você está quebrado, desconcertado, torto, você precisa de alguém que te oriente, que te endireite. E nós estamos querendo te oferecer hoje aqui aquele a quem Deus ofereceu, para que você estivesse na graça, não na maldição, na lei. Nós não queremos mais agora Cristo a nós por revelação, para que a lei de Deus que opera a ira não nos condene, mas a graça em Cristo nos salve disso. Disso o que, pastor? De nós mesmos. Porque eu não sou bom ou boa coisa. Então eu hoje determino aqui que eu vou entregar minha vida para Jesus. E por intermédio dele, e do que ele foi, e do que ele fez, me reconciliar, me converter, obter dele a fala, a palavra,
Porque depois disso eu não vou ter mais desculpa da minha maldição. Coitado do diabo. Eu tenho dó dele, eu tenho pena dele. Por quê, pastor? Porque o cara já vai para o inferno. Está certo que ele não é boa gente. Mas daí ele entra dentro da igreja para ter um amigo de noitada. E de repente ele vê o amigo que toma uma com ele e fala para ele: você é o meu culpado. E o diabo olha para ele e fala: mas eu bebo com você toda noite. Nós conversamos toda noite, para quando você entrar na igreja você falar que eu sou o culpado. Eu te dou a garrafa e você bebe. Eu acendo, mas você fuma. Eu te dou o manjar, você come. Nós somos amigos, cara. Nós todos somos de Adão. E você entrou aqui hoje nessa igreja para descarregar o quê? Para que cigarro de arruda em cima da cabeça aí? Para que ficar se estribuchando lá na frente? Né? Para quê? Nós somos amigos. Não é assim. Você sempre gostou de mim, lá fora você me ama, aqui dentro você me odeia. É isso que a gente vê dentro da igreja. Por quê? Porque o capeta maior, ninguém quer falar dele. Somos nós aqui, ó. Entendeu? O diabo dá gostosona, mas quem adultera é ele. O diabo põe o homem de olhos azuis que ela sempre sonhou, mas quem adultera é ela. Mas o diabo estava no meu corpo, pastor. Não estava no teu corpo, era outra coisa, era o Adão. Era o Adão, era a Eva. Come, pega, é bom. O diabo falou que isso aí dá tudo de bom. Era uma mulher dessa que você merecia, né? É isso que você quer para a tua vida? Continuar à mercê dessas espiritualidades aí? Dessas fantasias? E que as coisas vão mudar na tua vida? Que Deus vai te abençoar se você mudar? Que as maldições que estão nesse mundo sobre a tua vida estão sendo aí, entendeu? Disseminadas, porque você é uma vítima, porque você não tem alguém que te ajude. Você vai continuar se fazendo de coitado, de sofredor, de alguém prejudicado que nunca prejudicou. Chega! Essa maldição não existe. Nós demos existência a ela. Nós somos os autores dela. Nós somos os sustentadores dessa maldição. Nós somos os responsáveis por isso. De proporções diferentes, mas é como eu disse para o irmão, o ser humano vai sempre para o mesmo lugar. Quebrando ele, a maldição por intermédio do que ele foi e do que ele fez, e levando sobre ele a condenação, o que ele nos deu? A oportunidade e o privilégio que você despreza agora. Que talvez você esteja usando a graça, a misericórdia dele, para um outro benefício, para uma outra realidade, que não é essa, mudar você. Se apropriar ao que Deus da verdade quer que você seja e que você faça. O nome de Jesus para dar dinheiro, o nome de Jesus para dar felicidade emocional, o nome de Jesus para tirar a amante do caminho do meu marido, entendeu? O nome de Jesus para abrir porta de emprego, para se sensibilizar o coração do meu patrão, para me dar um aumento de salário. Jesus para a sorte, mas para a minha mudança e para a minha conversão, não. Então hoje, você vai deixar de ser cara de pau, de parar de dizer que o que está acontecendo na tua vida é resultado do que a tua mãe e o teu pai fez. Você vai parar de ser covarde, de ficar falando por aí que o que você está vivendo agora é coisa do diabo. O que você vai fazer que Deus está te pedindo hoje aqui? Vai se olhar no espelho, vai analisar
o que você fez, o que você é, o que você anda fazendo diante daquilo que Jesus ensina, que Ele representou. Você vai parar com essa porcaria de ideia, de que agora o demônio que trabalha lá, trabalha aqui, que o diabo que trabalha lá, trabalha aqui. Pode ser, mas que bom que ele esteja aqui, porque eu vou dar uma lição nele que meu pai e a minha mãe não deu. Justa causa, que compensa o que Jesus fez. Admite a tua culpa, admite a tua natureza pecaminosa, admite a tua separação, admite a tua miséria. Você precisa de Jesus, você precisa do que Ele fala, você precisa do que Deus te providenciou para a tua mudança. É o que a igreja, na verdade, nesse momento precisa dar, e é o que você veio buscar, é o que realiza Deus, é o que realiza essa obra. Saber se você vai ser diferente de tudo isso que está lá fora agora. Pastor, essa casa está amaldiçoada. O pastor, eu sinto vozes. Sentir voz não dá, né? Eu ouço vozes, eu sinto passos, entendeu? Quando eu estou à noite, puxa a coberta, belisca a minha perna. Olha, meu irmão, muda de casa, entendeu? É isso que ele quer. Vem cá, irmão, vamos orar. Vou te dar uma unção, entendeu? Da Caixa Econômica Federal. Entendeu? Você vai sair daqui da igreja agora, vai financiar uma casa para quebrar, entendeu? Essa maldição na tua vida, não é hereditária, porque os demônios estão lá dentro, essa casa está amaldiçoada. Não, eu sou do tipo do pastor que diz assim para a irmã: dá uma varrida, limpa melhor a tua casa, quem sabe o diabo não sai. Entendeu? Porque sujeira também traz barata. Ô irmão e irmã, entendeu? Começa a orar mais lá, irmão. Começa a buscar mais Jesus lá dentro da tua casa. Faz culto lá. Entendeu? Compromete a tua visão com a tua mudança, que o diabo também sai. Sai. Muda de cidade, muda de país, muda de casa, mas não quer mudar. Leva os 12 apóstolos para ungir a porta. Olha quanto trouxa que já não fez isso. E leva um, e leva outro, e leva um, e leva mais outro. Entendeu? Cada dia ele vai numa unção especial. Chega, né? Quem tem que mudar é você. Adão, que anda ouvindo o que a serpente fala, e que Deus continua falando ainda: a terra é maldita por tua causa, porque tudo que você faz é maldito, tudo que você faz precede do diabo, que peca que nem você, pensa que nem você, anda que nem você. Maldito. A maldição está aí, por Deus está aí. O que Ele providenciou você não quer. A cruz de Cristo não te realiza, não te compõe, não te satisfaz. O que você quer? Mística? Você quer igreja para elaborar psicologia? Você quer igreja para dar números de sorte para a tua forma de vida, ou então projetos de vida? Chega. Todas essas porcarias estão nesse culto hoje aqui. Gente que reclama do pai, da mãe, da família, mas não foi diferente deles. Você não é ninguém para falar deles. Você não é ninguém para falar desse mundo, querido. Porque você também é igual a eles. Deixa eu dar para o meu pai e para a minha mãe, pastor Daniel, uma vida melhor o dia que você for pregar essa palavra para eles. O dia que você for levar a eles o que Deus gostaria muito de falar, que falou hoje nesse culto aqui, do quanto eles precisam e necessitam de Cristo para se salvar, e do que Ele ensina para se regenerar. Mas você não teve força para isso, porque cego não guia cego. Maldito não pode ensinar quebra de maldição para quem é maldito. Quebra de maldição, ela começa aqui, em Cristo, na proposta, por intermédio da carne e do sangue dele, de você se arrepender, se reconciliar e obter ministração de como conduzir a tua vida. Eis a nova aliança,
da quais os cães e os porcos agora pisam e profanam. E você? Vai fazer uma nova história? Vai ser diferente daqueles que te geraram? Será que hoje você vai olhar com um olhar de mais fé e crença naquilo que Jesus entregou para você na cruz do Calvário e no quanto é eficaz o que Jesus ofertou por você, ao ponto de te dar essa oportunidade de se transformar? Ou você vai continuar entrando dentro de igreja para se enganar e acreditar que estas coisas vão embora da tua vida sem que você faça nada? É difícil, porque pela Bíblia você não pode provar. O caminho que nos conduz a Cristo, o caminho que nos leva a Jesus é o caminho da decepção própria. O caminho que nos leva para Cristo é o caminho que nos confronta, nos revela, nos contraria, para chegarmos a Ele como miseráveis, não como alguma coisa. Eu não vejo possibilidade nenhuma de, quando eu orar junto com você, Deus quebrar alguma coisa hoje aqui nessa igreja, de maneira instantânea. A possibilidade que eu tenho de Cristo, de que alguma coisa será quebrada hoje aqui, que te oportuna, te humilha, te destrói, é baseado na tua mudança e na quebra da tua arrogância e teimosia. Se você quer alguma coisa de Cristo hoje nesse culto para a tua vida, filho, deixa a cruz brilhar. Exalte o que Ele é e o que Ele fez. Engrandeça o que Ele te ofertou lá. Torne Cristo razão de vida. Não é esta aparência aí, da qual não engana. Você ainda não se arrependeu, não se converteu. Você ainda não se reconciliou, não creu nele. E essa é a campanha que Deus quer que você faça. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos.